Neste vídeo, iremos apresentar os principais conceitos e a prática dos processos de planejamento, organização, controle e direção. Quando se fala em organização, deve-se ter em mente um agrupamento de pessoas que interagem para alcançar um objetivo comum e específico. Se o planejamento é um momento teórico, a organização é o início da prática, o início da ação propriamente dita, rumo ao alcance dos objetivos traçados. Para desempenhar a função de organização, o administrador deve listar o trabalho que precisa ser realizado, dividi-lo em tarefas que possam ser realizadas de modo lógico e eficiente por indivíduos ou grupos, efetuar a departamentalização, ou seja, agrupar as tarefas segundo um critério determinado e criar mecanismo de integração de esforços dos indivíduos, grupos e órgãos da empresa para facilitar o alcance dos objetivos. A organização, como função administrativa, complementa a função de planejamento, tendo em vista que, para atingir os objetivos e metas, as organizações devem preparar uma estrutura interna de modo a se tornarem eficientes no desempenho das tarefas necessárias para o cumprimento da sua missão. A organização é a função administrativa que se incumbe de identificar, organizar e agrupar as atividades necessárias para se atingir os objetivos da empresa. O agrupamento das atividades envolve a reunião de pessoas e recursos materiais e administrativos. Assim, a organização precisa lidar com pessoas e relações de autoridade e responsabilidade. A organização tem como base a formação de equipes de trabalho e o trabalho em equipe. A função de organizar compreende várias fases, como a elaboração dos níveis hierárquicos e definição das estruturas organizacionais. Pode ser definida como a ordenação dos recursos materiais e recursos humanos, visando atingir os objetivos estabelecidos. O organograma da empresa é definido nessa função administrativa. Este serve para representação da estrutura da empresa, estrutura departamental, deixando claro os níveis hierárquicos. O organograma é um gráfico que representa visualmente a estrutura organizacional de uma instituição ou uma empresa. O principal propósito deste modelo estrutural é apresentar a hierarquia e as relações entre os diferentes setores da organização. Existem muitos modelos de organograma, mas neste trabalho eu vou apresentar o organograma por departamentalização por função, onde as atividades são agrupadas de acordo com as funções da empresa. Este modelo é considerado o mais utilizado pelas empresas. Agora a gente vai para a etapa do controle. Os principais objetivos dessa etapa seriam os de medir o desempenho dos processos dentro da biblioteca e também o de estabelecer padrões do desempenho e sugerir ações que corrijam o que não está contribuindo para o desempenho da biblioteca. Para isso, a gente tem indicadores. Os indicadores eles vão poder observar a qualidade do trabalho dentro da nossa biblioteca. Pode ser utilizado gráficos, informações visuais e sempre devemos ir em busca da melhor qualidade. Também dentro do processo de controle, a gente tem a centralização do poder ou então a descentralização do poder, que vai ao encontro de ideias mais modernas. Na centralização do poder, apenas o grupo dos gestores, dos líderes, vão tomar as decisões. Já na descentralização do poder, todos os níveis hierárquicos da biblioteca participariam das decisões dentro da Bíblia. Função administrativa, planejamento. Segundo o autor Chiavenato,
Planejamento é a função administrativa que determina antecipadamente quais são os objetivos que devem ser atingidos e como fazer para alcançá-los da melhor maneira possível. Trata-se, pois, de um modelo teórico para o futuro. Planejar significa definir os objetivos, escolher o melhor curso de ação para alcançá-los com o mínimo de esforço e custo. O planejamento define onde se pretende chegar e o que deve ser feito para tanto, quando e como e em que sequência. Segundo o autor Maximiano, planejamento é antecipação porque busca provocar mudança ou nova situação no futuro, por meio da definição de objetivos e da mobilização de recursos. Planejar, no fundo, envolve planejar, executar e controlar a ação. Planejamento, em resumo, é o processo de tomar e executar decisões sobre o futuro. Segundo o autor Oliveira, planejamento é a capacidade de diagnosticar e analisar situações atuais, de articular objetivos de forma integrada aos da empresa e de delinear estratégias, inclusive alternativas, para alcançar esses objetivos, bem como políticas que servem de sustentação a este processo. Premissas de um planejamento. De forma geral, os planos contêm uma combinação dos seguintes elementos: situação atual, onde estamos; objetivo, para onde queremos ir, qual situação deverá ser alcançada; curso de ação, o que devemos fazer, qual caminho seguir para atingir o objetivo; de que precisamos, previsão dos recursos necessários para realizar o objetivo; meios de controle, como saber se estamos no caminho certo; formas de controlar as atividades e o consumo dos recursos, para assegurar a realização dos objetivos. E planejamento. O planejamento estratégico é um conjunto de tomada deliberada e sistemática de decisões, envolvendo ações que afetam ou deveriam afetar toda a empresa por longos períodos. Realizado em nível institucional da empresa, está voltada para o longo prazo e para o mercado para defrontar com as incertezas geradas pelos elementos incontroláveis e imprevisíveis do ambiente de tarefas, rastrear ameaças e oportunidades. O planejamento tático é uma função administrativa que determina antecipadamente o que deve se fazer e quais objetivos devem ser alcançados, e visa dar condições racionais para dirigir a empresa e seus departamentos, a partir de certas hipóteses a respeito da realidade atual. É um processo permanente e contínuo. O planejamento operacional preocupa-se basicamente com o que fazer e como fazer no nível em que as tarefas são executadas. Refere-se especificamente às tarefas e operações realizadas no dia a dia do nível operacional. Exemplo de planejamento de uma instituição financeira. Situação atual: banco público, rentável, sólido e competitivo, integrado às comunidades que presta serviços com excelência. Objetivo: aumentar a percepção da tecnologia, inovação e modernidade da instituição financeira. Como? Inovação: reforçar a imagem de comportamento digital do banco com relação aos seus serviços financeiros. Presença: ampliar a percepção do banco de facilitador no dia a dia de seus clientes, através do ambiente digital. Competitivo: informar, enfatizar e fortalecer a comunicação do portfólio de produtos e serviços digitais da instituição financeira de forma contínua. De que precisamos? A instituição financeira utiliza recursos humanos próprios e desenvolvimento interno, parceiros estratégicos da área de marketing, agências de consultoria, assessorias, etc., se existentes. Verba anual destinada às ações e projetos de marketing não informados. Controle: resultados relacionados especificamente à inovação do produto, serviço ou processos são medidas através da avaliação dos usuários nas lojas virtuais Google Play e Apple Store.
Conceitos do processo de direção. Para o autor Chivenato, 2006, direção significa interpretar os planos da empresa para as pessoas e dar as instruções sobre como executá-los. Para o autor Maximiano, 1995, ele conceitua a direção como o processo de mobilizar e acionar os recursos, especialmente as pessoas, para realizar as atividades que conduzirão aos objetivos. São características da função administrativa direção, segundo o autor Silva, ano 2013. Conduzir e motivar empregados na realização das metas organizacionais, estabelecer comunicação com os trabalhadores, apresentar solução dos conflitos e gerenciar mudanças na organização. Principais etapas no processo de direção de uma empresa moveleira. Realizar planejamentos estratégicos. Etapa onde é definida as metas e objetivos, bem como o planejamento da compra de recursos, a contratação de mão de obra qualificada, a aplicação de metodologias e a utilização de tecnologias necessárias para alcançá-los. Gerenciar a mão de obra qualificada. Esta etapa trabalha junto com o RH para desenvolver e apoiar métodos de recrutamento e a seleção de profissionais mais adequados para cada cargo, ou seja, alinhar as necessidades do cargo com as habilidades, conhecimentos e experiências do candidato para fazer as melhores contratações. Controlar a utilização dos recursos. O diretor é responsável direto pelo controle de uso dos recursos da empresa, como dinheiro, materiais, tempo, mão de obra, máquinas e equipamentos, consumo de energia. A intenção é reduzir os desperdícios e melhorar o aproveitamento deles, tornando a produção mais otimizada. Essas decisões podem ser tomadas com base em análise de relatórios de resultados. Manter a empresa funcionando. Além da parte estratégica, o diretor gerencia também a parte operacional do negócio, participando de ações que tenham como objetivo realizar a integração entre os setores interdependentes, como marketing e vendas, por exemplo. O diretor precisa estar em contato frequente com os gestores das áreas operacionais para ajudá-los a resolver falhas processuais, ampliar as capacidades de controle e monitoramento da produção e garantir o pleno funcionamento da empresa, abrindo caminho para a eficiência operacional e desenvolvimento de um diferencial competitivo forte. Formar a cultura da empresa. Etapa onde as políticas, normas e regras são criadas e implementadas por um diretor para agregar um padrão de funcionamento geral na empresa. Assim, cada setor deve desempenhar atividades específicas e adotar metodologias e ferramentas certas para isso. Gerar e analisar relatórios. Através dos relatórios, ele analisa, comunica e apresenta os resultados, indicando problemas e oportunidades de melhoria. Inclusão, aprendizagem pessoal e profissional. O processo vivenciado pelas organizações em termos de mudança para a competitividade caracteriza-se cada vez mais por mudanças rápidas, profundas e abrangentes, em constantes transformações evidenciadas na década passada, quando o diferencial competitivo centralizava-se na questão de preço e qualidade de produto. O conceito de aprendizagem organizacional baseia-se em várias disciplinas, como psicologia, administração, sociologia e antropologia, e é extremamente importante para aplicar os conhecimentos dentro da empresa. Esse processo de aplicação dos conhecimentos acontece de forma contínua e pode gerar novos conhecimentos ou aprimorar outros, além de que, quando aplicado em benefício da organização, se torna-se uma vantagem competitiva. A aprendizagem organizacional está estritamente ligada à aprendizagem individual, que é o processo pela qual
habilidades, valores, conhecimentos ou comportamentos individuais são adquiridos ou modificados. Esses dois tipos de aprendizagem podem acontecer simultaneamente, e a aprendizagem organizacional depende da capacidade individual de que a pessoa possui de fazer a junção de conhecimentos formais e informais, permitindo que a organização possa criar seus próprios modelos de gestão de acordo com suas necessidades e nos resultados desejados. Como reflexo dessas mudanças, observa-se no contexto organizacional uma valorização cada vez maior das pessoas. Esse fato pode-se atribuir, entre outras razões, à necessidade das organizações em oferecer respostas mais rápidas e que abrangem questões mais complexas, como as novas formas de organização do trabalho e as posturas das pessoas na busca de práticas mais efetivas. Os principais elementos de aprendizagem organizacional que representam uma potencial contribuição para a gestão de competências gerenciais refere-se às questões de interação entre as pessoas, reflexões que privilegiam o coletivo, visão processual, desenvolvimento contínuo, e a ênfase em questões pragmáticas, prática no trabalho.